Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React, trazendo aí o vídeo a pedido de vocês do canal do Angel Dark, entrando no misterioso e assustador universo de Umineko. Então bora ver aqui, né, o porquê que esse universo é tão poderoso assim. Afinal tem dos personagens mais fortes que eu já vi em animes, né, que é a Fate Rine Augustus. Então vamos entender como funciona esse universo de Umineko, cara, porque esse personagem não é normal não, cara, a força que ele tem. É muito poderosa. Então bora lá. Em uma certa época do ano, graças a um certo costume de família, você e os outros membros da sua família acabam indo se encontrar em uma mansão, numa certa ilha, onde seu avô, o chefe da família, mora. Antigamente, quando você era mais novo, essa era a melhor época do ano. Mas por causa de certas brigas que você teve com seu pai após a morte de sua mãe, você acabou passando 6 anos sem frequentar tais eventos. Mas agora que você já havia crescido e as brigas se acalmaram, havia chegado a hora de novamente ir se encontrar com o resto da sua família. No início da aventura, até parecia que seria algo bom, afinal você poderia se reencontrar com seus primos que já fazia anos que não via. Mas à medida que o tempo passa, coisas estranhas começam a acontecer. Alguns mistérios estranhos sobre aquela ilha começam a ser revelados, e alguns segredos bizarros de sua família começam a vir à tona. E tudo parece estar muito conectado com um antigo conto sobre uma bruxa que vivia nas florestas em volta da mansão. De acordo com os outros membros de sua família, aquilo não passava de um conto bobo, uma história para crianças. Mas sua prima mais nova, assim como os outros membros daquela ilha, parecem ter uma visão diferente, acreditando fielmente na existência de tal bruxa. E para piorar ainda mais a situação, no meio da noite em que sua família finalmente havia se reunido, uma tempestade violenta acaba chegando à ilha, e um clima sinistro acaba rondando em volta de todos, pois graças àquela tempestade violenta, seria impossível qualquer barco ou avião entrar ou sair da ilha agora, deixando as 18 pessoas que estavam naquela ilha particular completamente isoladas. Mas sem acreditar que alguma coisa estranha iria acontecer, você e o resto da sua família acabam se reunindo finalmente para jantar, enquanto seu avô, o líder da família, se recusa a descer de seu quarto. Após o jantar, a sua prima mais nova acaba tomando o centro da mesa e revelando uma carta que disse ter sido entregue pela própria Beatrice, a bruxa da mansão. A carta havia recebido o selo oficial da família, o que a deixava como algo difícil de ter sido falsificada, mas com os seus tios acreditando que a garota apenas havia sido enganada por alguém e convencida a participar de alguma brincadeira, acabam deixando que ela leia para todos o que estava escrito na carta. Lá, a bruxa estava desafiando todos os membros da família para um certo jogo. Um jogo onde todos os membros da família teriam que usar suas forças para conseguir resolver o enigma da bruxa. Se conseguissem, eles seriam recompensados com um tesouro inimaginável, mas se falhassem, ao amanhecer do segundo dia, todos estariam mortos. Ao final da leitura da carta, independente do clima sinistro e horripilante que havia ficado no ar, todos acabam decidindo ignorar a carta, acreditando que as palavras da bruxa não passavam de uma brincadeira. Infelizmente para todos, ao amanhecer do segundo dia, 6 pessoas haviam sido mortas de maneira brutal e horripilante, e seus corpos haviam sido deixados junto a um símbolo de sangue extremamente perturbador. Mas você claramente vê Um provas de ritual, que aquele cara. assassinato não havia sido feito por Caraca. nenhuma bruxa ou força paranormal, e sim por mãos humanas. De qualquer forma, de acordo com o jornal, ainda iria levar mais 2 dias para que aquele tornado que estava rondando a ilha fosse embora, fazendo com que fosse impossível deixar a ilha ou chamar as autoridades. E agora você estava em um jogo de assassinato perturbador e não poderia sair até resolver o jogo da bruxa, ou até o fim da tempestade, quando as gaivotas chorarem e todos estiverem mortos. Aquela aberturazinha antes de começar, né?
Fala galera, voltei! Pois é, estão olhando o título e pensando: o que droga o Angel tá pensando? Do nada o Mineko! Bom, então, tudo começou com eu em busca de algumas novas obras, alguns novos universos para explorar. Eu tinha na minha lista Touhou, Mineko e Persona, mas como eu tava com saudade de jogar uma boa visual novel, tava com saudade de um bom mistério, já que fazia algum tempo que não joguei um Danganronpa da vida, e já conhecia um pouco do universo de Mineko, já que já vi Higurashi, eu falei, por que não, né? Vamos dar uma chance para esse tal de Mineko. E aí eu simplesmente me deparo com um dos melhores mistérios, uma das melhores obras que eu já li. E olha que eu digo isso mesmo só tendo terminado a primeira parte. Então se você ficou um pouco curioso com essa obra cheia de mistérios, complexa pra um caralho, com muito sangue, que poderá fazer toda a sua visão de mundo mudar, fica aqui comigo, pega seu cafezinho. Vamos ver e hoje então, a gente vai descobrir um pouco mais sobre o universo de Mineko. Bom, para começo de conversa, eu espero que você já tenha deixado o seu like, né, para que eu possa trazer mais conteúdo de Mineko. Mas além disso, eu já tenho que deixar óbvio desde aqui, porque isso vai ser importante, extremamente importante. Para que você goste de Mineko, você vai precisar ser alguém que gosta de um universo bem complexo, que gosta de ler bastante e que não se importa em jogar coisas extremamente longas. É sério, eu não tô brincando. Eu falei, caramba, vou maratonar todo o Mineko. Parece uma ideia legal, não é? Mas então, quando eu peguei minha visual novelzinha, aí eu peguei do início, pra até o jogo começar, que seria a parte onde ocorre a primeira morte, digamos assim, levou somente 5 fucking horas! Caraca, mano, você é louco. 5 horas jogando, Nossa. só de introdução. Claro que depois que o jogo começou, o negócio ficou tão movimentado, tão foda, tão complexo, e com eu querendo resolver todos os mistérios que aparecia, que eu simplesmente não consegui parar e realmente maratonei todo o resto. Tanto que eu fui acabar de jogar a primeira parte, o que? Umas 3 da manhã? O pessoal que tava no Discord tá ligado, porque eu fiquei mandando mensagem quando eu cheguei no final. Então basicamente foi quase umas 24 horas de jogo só pra primeira parte. Mas acredite no que eu digo, o bagulho é tão foda, vale tanto a pena, que simplesmente quando eu terminei a primeira parte, eu já tava desesperado pra ir pra segunda. Só que eu falei, caramba, eu preciso dormir. E ainda assim, depois que eu dormi, ainda peguei a introdução da segunda parte. Porque não me aguentei antes de gravar esse vídeo. Então acredite quando eu digo, pra um baiano que nem eu ter desistido do próprio sono, o amado poderoso sono, é porque a história vale muito a pena. Mas claro, talvez você não seja muito fã de visual novel, eu não sei porquê, porque pra mim é a melhor adaptação, até porque dá pra escutar a voz dos dubladores. Mas se você não curtir, você pode ir pro mangá, ou só, tem até anime, mas não vale a pena, continue só no mangá, o anime é a pior adaptação dos três. A minha maior recomendação é visual novel, mas se não conseguir, vá pro mangá mesmo. Com a introdução do vídeo que eu fiz, já deve ter ficado meio que claro. No meu caso, o anime é um mangá, cara. O visual novel é muito difícil, se não for pra um resumo. Um jogo de assassinatos muito bizarro, no maior estilo Danganronpa, onde você tem que descobrir quem é o assassino. Só que não. Essa é a primeira impressão que você tem do jogo. Mas acredite, depois que você termina a primeira parte, meio que você fala o quê? E aí você descobre que não tinha nada a ver com o que você imaginava até aquele momento. Até porque a primeira parte já acaba com o jogo de assassinato. Mas é só a primeira parte, então se fosse só aquilo, quando a primeira parte acaba, o jogo em si deveria acabar. Só que ele não acaba. E aí você tem uma nova impressão do que era tudo aquilo com as frases finais que os personagens dão. A partir daqui vai conter um pouco de spoiler, hein? Então só fica por sua conta e risco. Se você se interessou e não quer receber spoiler, pode sair dessa parte do vídeo, porque sim, eu recomendo que você vá ver. Eu não preciso falar mais nada pra te convencer. E você pode aprender mais sobre o universo depois. Você volta aqui depois que tiver jogado. A primeira parte, né? Pra gente não ficar muito desigual, você ter mais informação que eu, senão não ia adiantar de nada. E aí vê o resto do vídeo com spoiler.
Agora, se você já conhece o Mineco ou não liga pra tomar spoiler, é tipo, tanto faz, se eu vou acabar esquecendo ou eu tanco de boa, spoiler não estraga a experiência. Continua aqui comigo e bora! A primeira parte simplesmente acaba com todo mundo morrendo. E aí, na hora que eu tava jogando, meio que eu dei um bug mental, porque eu do nada fiquei, que? E aí fui reclamar no Discord falando, pera, todo mundo morreu! As minhas teorias não foram confirmadas, quem matou todo mundo? Tá, claro que eu tava meio tipo, foi a bruxa, tem que ter sido a bruxa. E aí no final meio que tem um plot que parecia indicar que era a bruxa, só que aí você nota uns detalhes que faz você pensar, pera, não foi a bruxa não. Só que aí que eu percebi só depois que o jogo não tinha acabado. Só tinha terminado a primeira parte, não tinha pra que eu ficar puto ainda. E aí sim ele se revela como verdadeiramente é. O jogo em si não era só um jogo de mistério no estilo tentem descobrir quem é o assassino, e sim um desafio pro próprio jogador para que ele desvende se o jogo em si é uma história de fantasia ou uma história de mistério. Isso pois fica em vários momentos óbvio que ele está tentando te fazer pensar se a pessoa que está assassinando todo mundo realmente é a bruxa com poderes sobrenaturais ou se é uma pessoa real, algum dos outros 18 membros da ilha que está matando todo mundo. Com o final da primeira parte, fica meio que implícito que a pessoa que estava por trás de tudo era a bruxa. Só que fica esses pontos soltos, um monte de coisas que não faria sentido se fosse o caso. E então, em uma fase após o fim do jogo, em um lugar chamado de Purgatório, o Butler, junto com o resto do pessoal que morreu, aparece e começa a discutir sobre o que aconteceu durante o jogo. Até que chega uma parte onde todos concordam que eles haviam sido mortos por causa da bruxa, só que o Butler nota aquilo e fala, não, espera, tem algo errado, por que vocês já têm tanta certeza disso? E mostra várias provas de que aquilo estava com cara de ter sido feito por uma pessoa real e não por meio mágico. É quando a bruxa em pessoa, Beatrice, também aparece do purgatório, acha a atitude do Butler interessante e o desafia a comprovar sua teoria. E assim que a verdadeira forma do jogo se revela, um duelo mental entre Butler e Beatrice, onde um tenta comprovar que tudo havia sido feito por ela e na verdade o jogo era uma obra de fantasia, enquanto Butler tentava comprovar que aquilo tudo havia sido feito por mãos humanas. Cara e, na dela, verdade, cê é foi louco. um caso real de assassinato. Mesmo com vários, sendo quase Essas bruxas impossível aí. de ter sido feito por mãos humanas. Quase, hein? Porque as mais difíceis, eu já fiz teorias de como poderiam ter sido feitas por pessoas reais, por pessoas humanas. Tem um, por exemplo, que foi um assassinato feito em um quarto fechado com corrente, onde eles falam que foi impossível ter sido feito por um humano, afinal, todos estavam se vigiando na sala, apenas a vítima foi pro quarto dela, se trancou lá dentro, e mesmo assim, quando eles foram olhar lá, o quarto, eles tiveram que arrombar a porta que estava trancada, e encontraram o cadáver dela, sozinho. O assassino de algum jeito havia matado a vítima e saído de lá. Mas na minha cabeça, uma teoria bem simples do que poderia ter acontecido é que o assassino já estava no quarto antes da vítima entrar, depois ela entrou e se trancou lá dentro, o assassino matou a vítima, ficou escondido em algum lugar do quarto, depois eles arrombaram a porta para ver o que tinha acontecido, encontraram um cadáver, acharam ela morta, saíram de dentro do quarto e nesse tempo o assassino saiu também. Todos falaram que era impossível porque era realmente extremamente difícil ter feito algo assim sem uso de magia ou poder sobrenatural. Mas ainda assim, mesmo que tenha sido difícil, ainda tinha possibilidades para comprovar que não foi algo sobrenatural. E quando você pensa, então vai ser sobre isso o jogo te pega de novo, porque em uma fase depois dessa fase do purgatório, tem uma parte onde a Beatrice se encontra com uma velha amiga que você deve ter se tiver assistido Higurashi, uma daquelas lolizinhas satânicas, daquele anime bizarro. E aí você percebe que em uma certa parte daquela fase, os personagens falam com você, jogador, não com o Butler, com você mesmo. E aí você percebe que essa não foi a primeira vez. E sim, durante o jogo teve algumas vezes que eles falavam não com o Butler, mas sim com o próprio jogador. Fazendo você encarar todo aquele mistério que você achava que estava entendendo para onde estava indo, ficar mais complexo ainda. Atualmente, minha teoria sobre o que está realmente acontecendo é simples. Nós estamos assistindo o Butler tentando
tentando resolver o jogo de assassinato, enquanto ele vê o próprio jogo de assassinato tendo um duelo contra a Beatrice em uma camada superior, enquanto nós, junto a outra pessoa, está observando tudo de uma camada ainda superior. E por enquanto, minha única visão sobre como terminar o jogo vai ser ajudando o Butler resolver esse mistério do jogo de assassinato e descobrir de uma vez quem é que foi que matou todo mundo. Tenha sido a Beatrice e utilizado magia ou realmente um assassinato real. E até que tudo seja resolvido, eu imagino um bom momento Riziro com tudo acontecendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até o Butler conseguir resolver. Mas agora com mais pistas, mais detalhes, tudo para que a gente consiga chegar de uma vez em quem foi o assassino. Minhas principais suspeitas seria realmente a Beatrice, a Maria ou a Shannon. Eu também suspeito do vô, mas seria muito óbvio. Seja como for, é tudo uma teoria, não tem como saber se eu estou certo ou errado. Vamos ver como é que vai se desenvolver. Pode ser que eu esteja muito doidão e aí depois eu venha ver esse vídeo e fale, meu Deus, que dia que eu tava com a cabeça. Ou pode ser que eu volte nesse vídeo depois e fale, caraca, eu sou um gênio. Isso é algo que só eu do futuro vai poder dizer. E agora chegamos naquela parte polêmica do vídeo que muitos estavam esperando para ouvir sobre. A parte em que eu falei no thumb, ou talvez no título, que essa provavelmente é a obra mais poderosa de todas. E não, eu não estou brincando. Se você já ouviu falar de Umineko, mas não tá lembrado da onde, e você gosta de ver vídeos sobre obras poderosas, é bem provavelmente que você tenha visto falar realmente de Umineko por causa dessa personagem, a Fetirine. Ainda não sei se a pronúncia tá certa porque ela ainda não foi citada durante a obra. Pelo que as pessoas falam dela na internet, a mulher é tão poderosa, tão overpowered, tão desgraçadamente absurda e apelona, que mesmo que você juntasse os maiores monstros das outras obras, aqueles bem apelões mesmo, não seria nada contra ela. A Otnos, o Rimuro, o Gilgamesh, o Akutusai e quem mais você quiser inventar aí, eu tô cansado de pensar nos personagens que o fanboy gosta de ficar falando. Ainda assim, ela simplesmente piscaria e todos eles seriam deletados. Isso pois ela estaria em um campo tão superior que basicamente todos os universos desses personagens seriam livros pra ela. Assim como a gente vê toda a obra de Toara de forma fictícia, ela estaria em uma camada tão superior que tudo seria basicamente um pequeno livrinho. E assim como os poderes do Accelerator não podem te afetar, você que está aí escutando o vídeo, porque pra você ele é só um ser fictício, o mesmo vale para ela, já que ela também não pode ser afetada, porque pra ela o Accelerator seria basicamente um ser fictício. E isso vale pra todos esses outros personagens apelão que você fica pensando. E aí então ela facilmente poderia deletá-lo. Mas isso é claro, de acordo com as pessoas que fazem vídeo na internet. Eu ainda não cheguei, então não sei se é verdade ou não. Você está pensando, o que você pensa sobre isso, Angel? Meu único pensamento é, agora eu tenho um personagem pra me livrar desses fanboys chato que fica comentando no meu vídeo. Pode parecer que não tem conexão nenhuma, mas é sério, em todo vai vídeo, falar do personagem e vai comentar ela daí. De algum personagem poderoso, aparece alguém pra ficar irritando, falando alguma coisa do tipo, ah, mas esse personagem é tier A, sei lá o que, então ele pode vencer. Achando que tá falando um argumento fodão no estilo, caraca, eu sou muito inteligente. Pra tu tá ligado, o último foi no vídeo da Chique, de Cara no Kyokai. Os caras comentaram a tier do Gilgamesh pra falar que ele solava. E no vídeo, eu nem tinha citado ele, tá ligado? Mas agora, o próximo que comentar esse tipo de coisa, chega assim, Rimuru, sei lá o que, deleta tal personagem, eu vou simplesmente chegar e falar, tanto faz, Butler pisca e o seu Rimuru é deletado. Ou seja, o anjo vai atacar fogo contra fogo, vai atacar argumento fanboy contra fanboy. Só que você pode estar pensando, espera, mas a gente não tava falando sobre a Fetirine, por que do nada falou do Butler? Bom, é que mesmo que eu me torne um fanboy pra atacar outras fanboys, existe um limite, cara. Eu não consigo virar aquele tipo de fanboy maluco que vira fanboy de um personagem e não faz ideia da obra dele. Tipo, os caras leem alguma coisa em wiki e vira fanboy do personagem. Ou vê algum vídeo na internet e fala, meu Deus, eu adoro ele. E nem leu a obra dele nem nada. Eu não posso virar fanboy da Fetirine até ver a história dela dentro da obra e dizer se eu gosto ou não dela. Mas o Butler já é o suficiente pra deletar a maioria desses personagens de fanboy e o cara é simplesmente o Shed dos Shed. O cara é um belo apreciador de waifu, tira X1 contra a deusa super poderosa da Beatrice e parecendo ser um primo distante do Toma, sabe resolver os problemas na base da porrada. Então esse ser Shed por enquanto é o personagem
personagem que eu mais adoro na obra e o que me faz ficar doido pra saber como as coisas vão se desenvolver a partir daqui. Mas sim, o Mineko é uma obra sensacional de mistério. Se você estiver procurando alguma obra com personagens bastante apelões, também é o Mineko. Se você gosta de ver personagens extremamente inteligentes em um duelo mental a la Kira e Ellie, você vai encontrar aqui também. E se você gosta de um bom duelo mental envolvendo o lado racional e o lado mágico, assim como o Toaru faz várias vezes e eu adoro, você vai encontrar aqui também. Pra mim, o Mineko, sem dúvida nenhuma, é uma obra ótima que eu tô adorando conhecer mais. Então vale bastante a pena dar uma chance se você estiver curioso sobre alguma coisa que eu acabei de falar nesse vídeo. Então comenta aí se você vai dar uma chance. Me diga se você quer mais conteúdo da obra aqui no canal. Mas por enquanto, o que eu queria era só apresentar essa fantástica obra. Então eu vou ficando por aqui. Espero que tenha curtido. Se curtiu, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Vire membro que vai estar ajudando muito. Mas era só isso mesmo. Então valeu. Ele pegou e explicou, né, aqui um pouco, né, sobre o universo de Umineko. Tipo, eu meio que fiquei perdido, mas eu entendi um pouco, pelo menos. Porque é um jogo meio que de mistérios, só que, claro, não tem nada a ver só com isso, né? Tipo, já que é cercado por um universo de bruxas, tudo, né? Criando seus próprios jogos. Então, parece ser um anime bem interessante, uma obra interessante, né, no caso. Eu talvez acho que eu li o mangá, não sei, tipo, teria que ver um tempinho aí pra poder ler. Talvez lá no trabalho, se eu conseguir achar um tempinho, eu consigo estar lendo. Se for pra ler, não teria problema ver no trabalho. Então acho que no trabalho eu vou dar uma chance, vou começar a ler lá, num certo tempo lá, vamos dar umas lidas, né, nessa obra, vamos ver o quão incrível ela é. Aqui ele tentou explicar um pouco, eu peguei um pouquinho ali e aqui, mas pra gente entender mesmo, a gente tem que ir atrás da obra pra saber como que funciona. Porque só explicando assim, você não pegaria ao todo, né, como que funciona essa obra. E parece ser bem interessante, afinal tem um dos personagens mais roubados dos animes que eu já vi. Então a gente tem que entender a obra para começar a explicar o que você sabe sobre ela ou não, né? Mas foi interessante ainda assim o vídeo. Deu pra pegar um pouquinho ali e aqui. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música, comentário reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui.